Bom dia, um feliz dia. Hoje, quinta-feira, dia 11, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição falando intercessão. Bom, nós vimos ontem que Moisés intercedeu pelo povo, né? Depois ao descer ali no arraial, viu que o povo tinha transgredido, né, a lei de Deus. Ele quebra as tábuas, né, dos 10 mandamentos, ali no pico do monte. E quebra ali o bezerro de ouro que eles estavam ali adorando, se irrita ali com Arão, repreende o povo, e depois ele pede para que o povo, né, tome uma decisão, né, ou se arrependa, né, ou não. Né, a decisão era do povo, a escolha era do povo. Né, e ali nós vimos que alguns se renderam, né, se arrependeram, e foram até Moisés, e outros não. Nós vimos que esses que transgrediram a lei de Deus, né, foram mortos, né, executados. Diz a palavra de Deus que pelo menos 3.000 homens morreram, né, devido a não ter se arrependido do seu pecado. Né. E agora Moisés, né, sobe ao monte novamente para interceder novamente pelo povo, né, porque nós sabemos que o salário do pecado é a morte, assim como 3.000 homens caíram devido ao seu pecado, que não se arrependeram. Moisés agora vai interceder por aquele povo que havia se arrependido do seu pecado. É isso? E aí ele chega para o povo e declara lá em Êxodo capítulo 32, verso 30. Vocês cometeram um grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés falando para o povo. E depois Moisés, já lá com Jesus, né, voltou lá ao Senhor, e ele relata lá no Êxodo capítulo 32, verso 31 e 32, ele fala: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado, ou, se não, peço-te que me risque do livro que escreveste. Então aqui Moisés, ele está pedindo, intercedendo pelo povo e falando para o Senhor que se o Senhor, né, não o perdoasse, né, ou seja, não perdoasse o povo, que ele poderia riscar, né, o seu nome do livro que havia escrito por Deus. Então aqui a gente vê que Moisés está funcionando como se fosse um símbolo de Cristo, né? Porque Cristo haveria de dar a vida por mim, por você e por toda a humanidade, né? E ele está fazendo exatamente esse papel aqui com uma oração intercessória, né, pelo povo, não é isso? Ele refletiu aqui o que Cristo faria, como nós falamos, por todos nós, por todo o povo. Ele teve compaixão, né, uma compaixão exemplar pelos transgressores, assim como Cristo iria ter por mim, por você e por todo o povo. Ele demonstrou dedicação total aí ao Senhor e ao seu amor sacrificial, né, pelas pessoas. Não é isso? Nós vimos que essa palavra aí, traduzida como perdoar, lá em Êxodo 32, verso 32, significa carregar ou tomar sobre. Isso é aplicado também lá em Isaías 53, verso 4. Aplica o mesmo verbo a Jesus. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isso é uma revelação poderosa no processo aí de salvação e perdão que custou, né, a Deus para nos salvar, não é isso? Moisés estava pedindo ao Senhor que tomasse sobre si o pecado do povo, tomasse sobre ele, assim como Cristo o fez por mim, por você e por toda a humanidade, né?
faria isso na cruz do Calvário, séculos depois, né? E Êxodo 32 não só apresenta aí a ideia de expiação substitutiva, mas também explica aí quem é o substituto, é o próprio Deus, não é isso? O texto aí revela como podemos obter perdão. O nosso perdão é só obtido a partir do momento que nos arrependemos, aceitamos a graça de Cristo, seu sangue derramado na cruz do Calvário, e através do seu sangue derramado na cruz, através da morte de Cristo, né? E através do seu aceite, da sua graça, né? Ele te perdoa, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, mas mediante a sua fé, né? Deus o te perdoa e te perdoa e coloca os seus pecados na profundeza do mar. Essa é a única maneira, né, de nós conseguirmos a redenção, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meu irmão, se hoje você está longe de Deus, né, tomou um rumo totalmente diferente, está em pecado, ainda há chance para você, para mim, para cada um de nós, porque a porta da graça está aberta, né? E Deus, na verdade, Ele deu a sua vida por toda a humanidade, por todo o universo. E Ele tem um desejo enorme de que cada um de nós sejamos salvos. Mas a escolha é sua, a escolha é minha, a escolha de cada um de nós, de querermos ou não ser salvos. Basta que você aceite o sacrifício que Cristo fez por você, por mim e por toda a humanidade. Aceite a sua graça na sua vida. E mediante a sua fé, não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, que deu a sua vida, substituiu a você e a mim, a cada um de nós, você será o quê? Perdoado, você será redimido pelo sangue derramado na cruz, sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, né? Você terá o galardão da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus. Pense nisso, ainda dá tempo de você voltar para os braços de Cristo. Que você tenha aí uma quinta-feira abençoada, você e sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.